Mateus capítulo 16, versículo 24. Essa é uma palavra que nós teríamos que pregar pelo menos umas 3 vezes ao mês. Senão todos os cultos já estava ótimo. Poderia repetir, assim como a gente falou de Eliseu, 12 dias. Vamos falar 36 da cruz de Cristo Jesus. Porque essa é a mensagem central, que pode salvar a nossa vida. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Fala comigo, se alguém quiser. Vira para o seu irmão e fala, se você quiser. Aleluia. Renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns que há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, essa é uma palavra muito forte e muito simples do Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo Jesus, o reino de Deus, é simples, mas poderoso para mudar as nossas vidas. E antes que eu possa estar falando sobre esse capítulo 17, versículo 24 de Mateus, que fala sobre renúncias e viver uma vida de santidade, de santificação, nós temos que entender primeiro o plano de salvação que veio por intermédio de Cristo Jesus. Porque se a pessoa primeiro não tiver a revelação, qual é o plano de Cristo, o que Ele veio estabelecer aqui nessa terra, a pessoa não consegue viver uma renúncia na sua vida, não consegue viver uma vida de santificação. Amém? Porque quem vive uma santificação sem ter a revelação de quem é Cristo, vive uma santificação por aparência, para poder agradar as pessoas, para poder chamar a atenção de alguém, ou por conta de uma religiosidade. Mas quando a pessoa vive uma renúncia, após receber a revelação de quem é Cristo, a obra redentora dele, o que ele fez em nossas vidas, a renúncia se torna algo mais fácil, para que nós possamos viver ela no nosso dia a dia. Aleluia! E a vinda de Cristo para essa terra, todos nós já conhecemos a história, que Deus, Ele criou o ser humano para poder viver a eternidade. Quando Deus cria Adão e Eva, eles eram pessoas eternas, eles não morriam, eles eram eternos, aleluia, porque o prazer de Deus sempre foi estar a eternidade com os seus filhos, estar com Ele, com os filhos o tempo todo. Nós sabemos disso, que toda a viração do dia, o Senhor ia fazer uma visita para Adão, para poder ter um relacionamento com ele de pai para filho. Só que Deus colocou uma regra, fala assim comigo, regras. Aleluia. E essa regra foi que ele poderia comer o que ele quisesse, mas havia um fruto que ele não poderia tocar, as suas mãos não poderia comer daquele fruto. Sabe por que Deus colocou essas regras naquele tempo? É porque Deus estava dizendo, se você quiser se manter comigo em comunhão com o Pai, em comunhão na minha presença, você precisa ouvir a minha palavra e obedecer ela. Porque Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio. E uma das coisas que Deus não interfere é nisso em nossa vida.
Deus, Ele nos dá a liberdade de escolher o que nós queremos para nós. Por isso que Ele é um Pai de amor. Aleluia! E Ele coloca limites e fala: disso você não pode provar, porque depois que você provar disso, o meu relacionamento com você será quebrado. Vai ser uma quebra de aliança, porque eu dei uma ordem e o meu filho desobedeceu. Quando Deus fala para a gente fazer algo, Ele não está pedindo, mas quem entende que Deus é Senhor, entende que Deus está mandando. Nós temos que entender que Jesus não é o nosso amiguinho de WhatsApp, que Jesus não é o nosso seguidor de Instagram. Temos que entender que Jesus é o nosso Senhor. Tem pessoas que reconhecem Jesus como provedor, como aquele que cura, como aquele que pode abençoar, mas ainda não reconheceu a Cristo como o Senhor. O que é Jesus ser Senhor? Ele dita as regras e nós obedecemos. Ele fala, eu entendo que é uma ordem, porque o seu patrão pede para você chegar cedo e você chega, e Jesus pede para você largar esse namoro endiabrado e você não larga. As pessoas hoje obedecem a homens, cumprem princípios da terra, que é uma coisa que muitas vezes, às vezes é incerta, mas aquilo que o nosso Senhor pede e nos ordena a fazer, que lá na frente vai ser bênção para a nossa vida, muitas vezes a gente não faz. A gente pensa que a palavra é para a pessoa do nosso lado, é para a nossa família, para o nosso pai que não veio, para a nossa mãe que ficou em casa. Nós estamos aí sentados e falamos: se essa pessoa estivesse aqui para ouvir, essa palavra não é para a pessoa que não veio, essa palavra é para mim e é para você que está aqui. Rabadaraba chorebadarabas. Deus não fala para quem está ausente, irmão. Deus fala para aqueles que estão no ambiente, com o coração desejosos, com uma fome, com uma sede. O povo não queria ir para o monte, Moisés foi sozinho. Se a pessoa não quer ir para a cela, vai você sozinho. Se a pessoa não quer ir para o culto, vai você sozinho. A gente não nasceu grudado com ninguém, só se for gêmeos, mas mesmo assim, Deus tem uma vontade específica para a vida de cada um. Enquanto o meu amigo não for, eu irei. Se minha família não vai, eu vou primeiro. Seja um privilegiado, porque você veio primeiro. Isso é um privilégio. Da família, da parte da minha mãe, eu fui o primeiro. Eu não entendi, porque com 5 anos minha mãe veio para cá, morava na Bahia. Meu pai veio fugido, ela veio atrás dele. Eu vim de uma terra distante, não nasci lá, só que não vivi como os meus primos vivem lá. Só que quando Jesus me encontrou, tudo começou a fazer um total sentido. Quando a gente ouve Jesus e ouve a palavra, tudo começa a fazer sentido em nossa vida. Muitas dúvidas caem por terra, porque a luz da palavra vai nos revelando acerca de quem somos, porque nós viemos aqui nessa terra, para onde nós iremos, quais são as promessas de Deus para a nossa vida. Aleluia! Nós somos privilegiados por estarmos aqui nessa noite. Nós temos que vir com esse coração, dizendo: Senhor, muito obrigado por mais uma vez ir para a sua casa, por ter me escolhido para ser seu discípulo, para ser seu filho, porque a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu, e nos nomeou, e disse: vai, dei frutos. Uma coisa eu vou dizer para vocês: Deus não erra na escolha. Talvez um dia você se sentiu incapaz de servir ao Senhor, de permanecer na presença de Deus. Talvez você já falou: isso negócio de crente,
Esse negócio de igreja, de célula não é para mim, é para você sim. Deus te escolheu. Deus está preparando coisas lindas, ao qual ainda você não tem nem noção. Só que para isso é necessário permanecermos na presença dEle, aleluia. E Adão e Eva, eles pecam diante de Deus. A aliança é quebrada, mas o que me chama a atenção é que Deus não deixa de encontrar com eles, mesmo sabendo que eles erraram. E pergunta para ele: onde vocês estão? Deus não nos abandona quando a gente erra. Deus não nos abandona quando a gente peca. Ele vai até nós e quer saber qual o posicionamento que nós vamos tomar diante do erro. E há 2 posicionamentos: fingir que nada está acontecendo, e eu dizer: Senhor, estou aqui, eu falhei, meu Pai, eu errei. É isso que Deus queria ouvir de Adão e Eva. Eu fui o culpado, foi eu que provei, foi eu que fiz. Mas um começou a jogar a culpa para o outro e não se arrependeram. Fala assim comigo: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Nós temos que deixar os nossos argumentos, as nossas desculpas, e dizer: eu sou o responsável por estar vivendo isso. Aleluia. Existiam 2 ladrões na cruz que foram crucificados junto com Jesus. Um deles não queria assumir a sua posição de pecador, estava totalmente errado. Ele disse: se você é o Cristo, tira eu então dessa situação. Ele queria somente sair da cruz e continuar vivendo. Estava na miséria, foi para a cruz, porque realmente era um ladrão, realmente foi consequência das suas atitudes. Só que o ser humano, mesmo vivendo isso, não quis se arrepender e reconhecer que precisava de uma salvação. Se a gente vir para um culto como esse e não reconhecer os nossos atos, aquilo que precisamos ser transformados, nada vai acontecer em nossa vida. Aquele ladrão só queria sair ali daquele momento de dor, mas o outro que estava à direita de Jesus virou para o ladrão e fala: fica quieto, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós estamos aqui porque é consequência dos nossos atos. E ele olhou para Jesus, apontou para ele e falou: mas ele não fez nada para que merecesse estar aqui. Ele sim, algo está acontecendo. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. No último momento da vida dele, ele reconheceu toda a vida de pecado que ele estava vivendo. E Jesus olhou para ele, viu o arrependimento sincero e disse: hoje mesmo, filha, você estará comigo no paraíso. É o crente que está olhando só para as coisas da terra, materialista, e o crente que está olhando para a eternidade. O que importa é encontrar com o Senhor, é estar com o Mestre. O gênero humano começou a se corromper. Deus começou a levantar pessoas para poder fazer alianças, como Noé. Levanta Noé para poder fazer uma arca conforme as medidas que Deus entregou para ele. E a Bíblia diz que Noé fez tudo quanto Deus pediu para ele fazer. E foi assim que aconteceu. Só que isso não estava adiantando. Deus começava tudo de novo. E mesmo assim o homem se corrompia. Não estava com seus olhos em Deus. Seu coração não tinha se voltado para o Senhor. E a vinda de Cristo Jesus, em toda a Bíblia, nós vamos estar vendo a respeito de profecias, sinais que apontava para o Messias. Aleluia. Quando eu comecei a ter entendimento da palavra de Deus, isso chamou muito a minha atenção, e até hoje isso mexe com o meu interior.
que pessoas há milhares de anos de Jesus vindo a essa terra, já estava falando sobre ele. Mas Joás, como pode que o homem depois que pecou, não era mais eterno, ele morria? É porque o Espírito que estava dentro do homem para profetizar, era o próprio Deus. E Deus sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele sabe de todas as coisas. Por isso que as pessoas se levantavam em gerações a gerações e profetizavam as mesmas coisas acerca do Messias. A mensagem da cruz que nós estamos ministrando agora, que sempre está sendo pregada aqui nos cultos, é aquilo que os discípulos já estavam pregando desde aquele tempo. Está se repetindo novamente para se cumprir o que fora dito. E a Bíblia diz que alguns sinais eram notórios acerca de Jesus, que ele viria. Em Gênesis capítulo 22, vou pedir somente para você anotar, para você depois ler na sua casa. Se eu ler aqui vai se estender muito. Fala de um homem chamado Abraão. Era um homem que oferecia sacrifícios ao Senhor. Era um homem que vivia pela fé. Ele cultuava a Deus. E um dia Deus pede para ele levantar um altar. Só que esse altar, a entrega que ele iria fazer, era do seu próprio filho. O seu filho, o filho da promessa. É o que ele tinha de mais precioso. Para quem não sabe, o seu filho Isaque nasceu debaixo de um milagre, aonde eles já eram avançados em idade, e Deus foi e cerrou a madre. Isaque veio. Depois Deus requeriu aquilo que entregou para Abraão, para ver se Abraão amava mais ele do que o seu próprio filho. Tudo que o Senhor requer de nós, faz com que a gente se apresente diante dele, para provar em nossas atitudes que o nosso amor, a nossa vida está firmado nele. Uma das atitudes de você provar esse amor é estar aqui, estar cultuando aqui em congregação, ouvindo a palavra. Para você intensificar e eu intensificar ainda mais esse amor, é quando a gente ouve essa palavra e começa a praticar lá do lado de fora. A esse amor é ainda mais intensificado. Porque ele mesmo disse: aquele que me ama, guardará os meus, e serei amado por meu. Abraão pega o seu filho, pega o jumento, pega os seus servos, e o seu filho pergunta: meu pai, eu estou vendo o cutelo, estou vendo a lenha para o holocausto, mas cadê o sacrifício? Isaque acompanhava eles no sacrifício, na adoração, já conhecia os procedimentos cultual de Abraão ao Deus vivo e ao Deus Todo-Poderoso. E Abraão, sabendo que era seu filho que Deus tinha pedido, virou para ele e disse: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para esse sacrifício. E a Bíblia diz que ele pega, deixa o servo, sobe ao monte, prepara ali o altar, coloca ali o seu filho sobre aquele altar. Ele vai pegar o cutelo, e quando ele vai sacrificar o seu filho, a Bíblia diz que Deus envia um anjo imediatamente e fala: Abraão, para, não faça isso, porque agora eu sei que você teme a Deus, agora eu sei que verdadeiramente você me ama. Nós precisamos nos sacrificar para agradar o coração do nosso Pai e para o nosso bem. Uma fé sem sacrifício não é uma fé verdadeira, é uma fé pagã, é uma fé a outros deuses. Existem fé que são a outras religiões em adoração aos outros deuses, aonde esses deuses não exigem a renúncia da carne, a renúncia dos pecados. Quer ver aonde existe uma pregação, aonde é uma pregação de engano, aonde não é uma pregação do verdadeiro evangelho? É aquela pregação que vai saciando a nossa carne, é aquelas pessoas que só querem falar aquilo que nós desejamos ouvir, que alimenta o nosso ego.
que faz com que a gente pense que está tudo bem, que Deus está nos recebendo, está nos abençoando do jeito que nós somos. É um evangelho totalmente fora daquilo que foi estabelecido. Porque o evangelho da cruz sempre vai trazer sobre a mim e sobre a sua vida renúncia à santidade, renúncia das coisas desse mundo, dos prazeres carnais. Nós temos que passar pela cruz, nós temos que morrer dia após dia. Para viver precisamos morrer. Nós só estamos vivos em Deus se nós estamos com os nossos pecados, a nossa carne mortificada. Quando Jesus chegou diante de Lázaro, ninguém creu que ele iria ressuscitar Lázaro, mas somente um ouviu Jesus, aquele que estava morto. Só ouve Jesus, só entende aquilo que o céu está proclamando para a sua vida e para esse tempo, aquele que está vivendo, morrendo para as suas próprias vontades. Às vezes a gente pensa que nada está acontecendo no culto, que algo está errado, é porque a gente está vivo demais. O que é estar muito vivo é preocupado com as coisas da terra. A pessoa está aqui, mas a mente está lá em casa, está no Burger King, está no McLanche feliz, sei lá onde está a mente. Ah, mas por que o pastor Jonathan não está aqui, a pastora Andressa não está aqui? Você está vivo demais, meu irmão. Você não entendeu que Jesus já está. Se Ele está, é o que importa. Se o Espírito Santo está, é o que importa. Os que estão vivos demais perguntam sempre o porquê, o porquê, o porquê. Sempre quer procurar algo. Quando Jesus curou um cego de nascença, veio os fariseus e falou: quem foi que fez isso? Foi diante dos pais, quem foi que fez? Como pode? Ele nasceu cego. E os pais falaram para os fariseus: vai perguntar para ele que ele já é grande. Mas como pode? Deus está fazendo coisas grandes. Sabe como pode um povo, que não sabe falar, às vezes não tem teologia, não tem aparência, são apenas um menino, mas por que isso está acontecendo? Vai perguntar para ele. Vai perguntar para ele. E o menino dizia para os fariseus: uma coisa eu sei, não sei de onde veio, não sei quem ele era, só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Eles insistiam tanto que o jovem olhou para aqueles fariseus e disse: vocês também querem serem discípulo dele? Se alguém está muito interessado naquilo que você está vivendo, é porque essa pessoa quer ser discípulo de Jesus também. Só está difícil dela confessar e dizer: me leva para o culto. Mas está chegando esse dia. Mas como que é o encontro? Mas como que é a célula? Mas como você está aqui? Eu só sei que eu era cego. E hoje eu vejo. Os fariseus vão se tornar discípulos nesse tempo. Os saduceus vão se tornar discípulos nesse tempo. Porque quando um saduceu, um fariseu se torna discípulo, Deus vem com uma unção poderosa e levanta um Paulo que pregou. Muitas vezes nós criticamos os fariseus, os saduceus, os religiosos, mas os religiosos também podem cooperar grandemente para o propósito. E Deus pode levantar de uma forma poderosa. Para que você não sabe quem fundou esse ministério, debaixo da unção de Deus, era alguém que não acreditava de nada disso que nós estamos vivendo. Era um Saulo, irmão.
que a gente falava de encontro, de transformação, de jovens se entregando, de poder de Deus, não acreditava e nos criticava. Mas quando o apóstolo, o Senhor tirou as vendas dos olhos dele, ele começou a se mover e as coisas começaram a acontecer. E Deus preparou um cordeiro para aquele sacrifício, e esse cordeiro apontava para Jesus. Imagine Deus pensando e dizendo, em 1 Joás 2,5: Abraão, não é você que vai fazer isso. Quem vai fazer isso vai ser eu. Deixa para mim, já está tudo preparado. Eu já tenho um cordeiro. A Bíblia diz também que em Êxodo, Jesus era o sangue que passaram nos umbrais das portas, na última praga do anjo da morte que iria matar todos os primogênitos no Egito. E aqueles que passassem nos umbrais da porta, o sangue de um cordeiro, cada família tinha que matar um cordeiro sem defeito, porque assim eles iam viver um livramento e uma grande salvação. E esse cordeiro também aponta para Jesus. Ele é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi isso que João Batista disse quando Jesus veio diante dele. Aleluia. Raabe também, quando foi viver um livramento, Deus deu uma oportunidade para ela. Ela escondeu os espias, só que ela foi inteligente, sabia que Deus iria destruir a cidade. Ela virou para os espias e disse: quando vocês vierem, há pavor nesse lugar, porque o Deus de vocês é um Deus muito poderoso, que criou os céus e a terra. Mas quando vocês voltarem, lembra de mim, da minha casa, da minha família, e age com misericórdia. E os espias disseram para ela: vamos fazer uma aliança. Você vai pegar um fio de escarlata, um fio vermelho, e vai colocar na janela da sua casa. Isso não era superstição, isso não era nada para poder trazer sorte, era um sinal do Messias que estava por vir. Aquele que estiver diante do Messias, na volta dele, o sangue dele estiver sobre a nossa vida, nós não vamos provar a morte eterna, mas sim a salvação eterna para nós. Todas essas histórias do Antigo Testamento falam acerca daquilo que ainda nós vamos viver. Jesus vai voltar e tudo isso será restaurado. Mas aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue dele, esses vão herdar a vida eterna. Porque só Jesus tem palavra de vida eterna. Lucas capítulo 2, versículo 25, vamos correr. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, com ele procederem segundo o uso da lei. Ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora o Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a sua salvação. A palavra se cumpre, Jesus vem, através de Maria, através de um milagre, foi gerada pelo Espírito Santo. E existia um homem, Simeão, que o próprio Deus revelou para ele, que ele não iria morrer antes de ver a salvação, antes dos seus olhos verem a salvação que há em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que quando ele foi ao templo, Jesus também foi, ele viu Jesus, pegou Jesus nos braços e disse: meu Deus, o Senhor já pode agora me levar, porque os meus olhos já contemplaram o Messias, agora eu já posso ir tranquilo, porque o meu Salvador chegou, agora eu estou seguro. Quem está em Jesus está seguro.
da sua salvação, não somente por reconhecer Jesus como Cristo, como Salvador, porque Ele mesmo diz em João capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, é singular. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Ele não disse, eu sou um caminho, também existe outro. Ele não disse, eu sou uma religião, e tem várias religiões. As pessoas hoje, sabe, elas mesmo acreditam que toda religião levam a Deus. Isso é uma mentira do diabo. Quem nos leva de volta para Deus é Jesus. Aonde pregam que Jesus e também outras formas de chegar a Deus, isso vai contra os princípios da palavra de Deus, e é uma mentira, aleluia, porque somente Jesus nos leva a Deus, porque Ele foi o sacrifício vivo, Ele foi a oferta, Ele foi o preço que pagou, para nos dar uma oportunidade de salvação, aleluia. Porque as pessoas muitas vezes dizem, toda religião leva a Deus, porque o ser humano que não quer viver uma conversão, quer buscar uma religião e continuar vivendo a mesma vida de sempre. Posso intensificar ou não? O primeiro a renunciar no Novo Testamento foi o próprio Deus, a nos ensinar sobre santidade. E o nosso Deus não veio somente como Deus, Ele veio como homem. Jesus veio nessa terra para nos ensinar como devemos andar, e dizer que é possível abandonar as coisas do mundo, abandonar os prazeres da carne, abandonar a nossa vontade, para viver a melhor vontade que é a dEle. Abre a sua Bíblia em Filipenses, por favor, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Somente na quarta-feira? Somente no domingo? Somente na célula? Até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Ele veio ser o exemplo para nós. Deixou o céu, veio para a terra, nasceu como a gente nasce, viveu, cresceu, se batizou. João Batista olhou para ele e falou: eu não vou te batizar, porque para quem não sabe, batismo é para quem peca, e Jesus nunca pecou. Por isso que João falou para ele: não vou te batizar, eu que preciso ser batizado por ti, o Senhor que precisa me mergulhar. E ele disse: João, você tem que fazer isso, para cumprir toda a justiça. Sabe por que Jesus estava fazendo isso? Para que nós que viemos depois dele, não pudéssemos dar desculpa e dizer: não preciso, não precisa disso. Ele primeiro fez, ele foi o exemplo. Eu vou fazer isso mesmo sendo santo. Assim eles vão entender que, principalmente eles, que são pecadores, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano precisa de uma remissão, precisa de um perdão, precisa voltar-se para Deus, e só alguém que nunca pecou pode nos levar para Deus novamente. Só Jesus pode fazer isso em nossa vida. Jesus também foi para o deserto, ele foi tentado pelo diabo,
ele teve fome, ele teve as mesmas vontades que nós temos, mas todavia, ele não fazia a vontade do diabo, nem a vontade da carne, nem a vontade do mundo, ele fazia a vontade do Pai em todo o tempo, porque ele estava nos ensinando a viver uma renúncia. Agora nós já estamos entendendo que Jesus veio para ser a ponte que nos leva a Deus novamente. Ele vem com amor nos constrangendo. Ele vem e fala: filho, eu te amo, filha, eu te amo, eu morri por você, eu apago os seus pecados. Essa era a pregação de Jesus. Mas depois que os discípulos começaram a entender quem ele era, o nível já começou a aumentar. O discipulado de Jesus, ele não escondia nada. No discipulado de Jesus, os cegos também via, os surdos ouviam, os paralíticos eram curados. Mas ele tinha que pregar algo ainda mais importante, e o que era mais importante ele deixou para o final e disse: se vocês quiserem me seguir, se vocês querem ser meus discípulos, renunciem o mundo, renuncie à vontade da carne, renuncie às propostas do diabo. Vocês precisam fazer isso para ser meus discípulos. Esse foi o discipulado do Senhor. E a palavra da cruz sempre foi pregada, sempre existiu profetas. Antes mesmo de Jesus vir, João Batista já estava pregando a mensagem da cruz. E João Batista ia para o Rio Jordão e pregava: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Eu venho batizando com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com fogo. E João Batista, ele não renunciou à sua chamada. Ele não se vendeu. Sabe como João Batista morreu? Ele foi diante de um rei chamado Herodes, olhou para ele e disse: Herodes, a mulher que você está, ela não é sua, Herodes. Essa mulher é do seu irmão. Se converta, Herodes, se arrependa do adultério, faz o que é certo. E essa mensagem custou a vida dele. Herodias ficou endemoniado e começou a desejar a morte de João Batista, porque o espírito de Jezabel não queria viver uma verdade, queria viver escondida. Porque o que Deus colocou dentro de João Batista foi a mensagem da cruz. A mensagem da cruz conserta a nossa casa, conserta a nossa vida. Sim, Deus nos chamou, já reconhecemos Jesus. Agora o próximo passo é renunciar aos nossos prazeres. As pessoas hoje estão tão longe de Deus, que quando é pregada uma palavra de renúncia, está dizendo, ela mesmo pensa que a gente está, acusando, que a gente está tratando com diferença, que não é bem-vindo. Irmão, todos aqui são muito bem-vindos, independente do comportamento da vida que cada um leva lá fora. Mas nós, como profetas de Deus, não podemos esconder a verdade que está dentro de nós, porque nós não queremos ganhar dinheiro de ninguém, irmãos. Nós queremos ganhar almas, queremos ver pessoas sendo transformadas. Rabadaraba xerebadaraba suribadarabas. Joás, o que eu preciso renunciar? Sem renúncia nós não vamos viver a salvação. Só vim aqui na frente e falar: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Isso é muito lindo. Aí tem os estouros, isso é tremendo, vamos continuar fazendo. Isso é o amor que está em nós, em Cristo, pela vida das pessoas.
Mas saiu daqui, irmão, aquele namoro leviano tem que abrir mão. Aquele cigarro do inferno tem que abrir mão. Aquela cervejinha que você pensa que não é nada tem que abrir mão. Porque quando eu comecei a beber, primeiro eu comecei na cerveja. Pastor, mas beber é pecado? A pessoa já vai perguntando com vontade nem de largar, só para encher o saco mesmo. Pastor, tatuagem é pecado? Irmão, vai orar, vai perguntar para o Espírito Santo, vai ler a Bíblia. Pastor, música do mundo é pecado, sertanejinho, um funkzinho. Irmão, você está nessa ainda? Não é possível, irmão. Só música que fala de destruição de casamento, pornografia, apologia ao crime, ao pecado. Você está perguntando ainda se Deus não aprova isso? Esse relacionamento que o cara não conhece nem seus pais ainda. Você está perguntando ainda se é de Deus, se Deus quer salvar esse relacionamento, irmão. Sai fora logo. Se não é casado, irmão, dá tempo ainda, de meter o pé. Se é casado, pede misericórdia, que através da sua entrega Deus vai salvar. Mas se adulterar também, você tem a liberação de Deus e minha para poder também sair fora. Porque também ninguém tem que conviver com alguém em adultério dentro de casa. Ah, mas ele vai me matar, Deus vai matar ele antes. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Se você fizer algo que vai fazer a vontade de Deus, e essa pessoa se levantar para tentar contra a sua vida, está tentando contra Deus. Ah, mas está me batendo, pastor, está me agredindo. Ora para ter restauração. Que restauração? Vai chamar a polícia, vai sair fora disso, irmão. Deus faz restauração com quem quer restauração. Já passou 5 encontros, já passou várias células e só está nas promessas. Não, tem que se levantar e tomar novas atitudes e romper na vida. Porque senão nada vai acontecer. Quando a gente entra no nosso quarto e pergunta para o Senhor: Pai, o que não te agrada? Tenha certeza que Ele vai te falar. Mas esteja pronto para poder fazer o que Ele te pede. Porque tem muita gente na internet só querendo causar intriga e brigas, irmão. Esse tipo de pergunta eu não vou responder. Aleluia. Joás, o que eu preciso renunciar? Eu vou falar para todo mundo, para dizer que não é eu que estou falando, é a palavra. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Estes opõem-se a um no outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro,
Como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino. Quem vive no pecado e morre no pecado, não é para o céu que vai, é para outro lugar. Jó, você quer dizer então que você não peca? É diferente de uma pessoa que peca e vive pecando. Quem peca, luta, renuncia até o último, com toda a sua vida, se afasta das coisas que agrada, renuncia, e Deus sabe quem vive assim. Quem vive pecando é diferente, não está nem aí para nada, não se arrepende por nada, não está nem aí se Jesus vai voltar ou não, não está nem aí para as consequências. Hoje o camarada morre numa vida completamente fora dos princípios. Aí quando vai no enterro é aquela choradeira, que Deus o coloque em um bom lugar. Irmão, o camarada estava no tráfico, estava no assalto, a esposa já traiu faz tempo, nunca reconheceu Jesus na vida dele, já foi para o culto, já teve a oportunidade, mas decidiu viver a mesma vida. Depois, pastor, vai para poder orar? Não adianta mais orar. Eu já fui em alguns velórios, já tive a oportunidade de orar, mas eu não oro pelo morto, eu oro pelos vivos que ficaram. Porque a Bíblia diz que morreu, segue-se o juízo. Tem gente que ora para o morto, a intercessão para o morto, para Deus salvar, não vai adiantar. A intercessão não salva ninguém, só facilita para a pessoa se entregar totalmente e tomar sua própria decisão. A salvação tem que ser decisão individual, voluntariamente de cada um. A posição de ir para a cruz, renunciar a sua vida, os prazeres, é algo voluntário de cada um, não são as pessoas que nos empurram para isso, é nós que vamos para a cruz. Não foi os soldados romanos que, levaram Jesus para a cruz, ele não foi forçado, ele disse: se eu quisesse, meu pai enviaria uma legião de anjos para acabar com esse momento aqui, mas chegou o momento dele se entregar, ele que foi para o caminho da morte. Fala comigo, renúncia é uma decisão. Aleluia. Nós temos que decidir dizer não para o pecado, não para o mundo. Porque se Jesus voltar, e a gente simplesmente reconheceu Ele como Senhor e Salvador, e não viveu uma vida de santidade, nós não vamos estar com Ele na eternidade. Joás, como você me garante isso? Abre a sua Bíblia, Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Sabe que nós estamos aqui ouvindo uma palavra para alimentar o nosso espírito. Quem sai de um culto querendo pecar? Ninguém. Porque fortaleceu o espírito. Mas quem deixa de ficar um bom tempo indo para a célula ou para a igreja ouvir uma palavra, irmão, tá fácil para o capiroto, irmão. Porque é uma guerra constante da carne e do espírito. Aquele que for mais alimentado vai prevalecer na minha e na sua vida. Se eu e você já acorda orando, lendo uma palavra, escutando louvores, falando de coisas que edificam, quando a gente vai para o culto, para a célula, tudo aquilo que é de Deus, relacionado à palavra, vai ser mais fácil a gente vencer. Porque tem pessoas que não vencem, porque não lê a Bíblia, não escuta a adoração durante o dia, não anda com pessoas de Deus, está sempre envolvido em coisas carnais, em programas pornográficos, em sites pornográficos, em grupos pornográficos. O olho é a candeia, tudo que os 5 sentidos que nós temos, isso faz parte da nossa vida espiritual. O que nós olhamos, sentimos, tocamos, ouvimos,
cheiramos, tudo isso vai alimentar o nosso espírito, a nossa alma. Então nós temos que abrir mão, jogar fora de uma vez por todas todo o lixo que nos atrapalha de estarmos na presença de Deus. A Bíblia diz: se o seu braço te faz pecar, arranca ele, porque é melhor entrar na vida sem o braço do que ir para o inferno com os dois braços. A Bíblia diz: se o seu olho te faz pecar, arranca ele depressa, porque é melhor entrar sem um olho na vida do que entrar com os dois olhos no inferno. Quando Jesus vai e libera uma palavra sobre aquele paralítico e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Sabe o que Jesus estava dizendo? O que adianta eu curar as pernas dele, se eu não curar a alma dele, se ele não entender que ele está sendo perdoado? Talvez você veio para esse culto esperando uma bênção, uma palavra de vitória, uma casa própria, alguma vassoura ungida, alguma cor de Israel. Não, o Deus de Israel já está aqui. O que adianta a gente ganhar tudo isso e perder a nossa alma? Sabe qual é a palavra de Deus para mim, para a sua vida hoje? Negue-se a si mesmo, eu te perdoo hoje. Tem coisa melhor do que isso? Não tem coisa melhor de saber que Jesus veio, nos perdoou e está nos impulsionando a permanecer na presença dEle. Não há nada melhor do que ser perdoado por Ele. Esse é o sentido do Evangelho. Quando a gente tem essa revelação, nada mais vai nos fazer voltar para trás. Porque as pessoas voltam para trás porque buscam um Jesus que somente dá as coisas. Mas quando a gente entende que Jesus já se entregou por nós, eu não volto mais atrás, eu não olho para trás, nada nesse mundo me satisfaz. Eu já vivi, irmãos, em baladas, em lugares de escuridão. Eu já vivi conforme a minha vontade. Só que um dia reconheci Cristo na minha vida e Ele falou: Joás, agora você precisa andar desse jeito. Mas para quê, Senhor? Para o seu bem. Porque aqueles que plantam no Espírito vai colher no Espírito. Aqueles que plantam na carne vai colher na carne. Quando Deus pede para a gente ser santo, Ele não está sendo um pai rigoroso, um pai mandão, está sendo um pai de amor, porque Ele sabe as consequências que o pecado tem, e pode trazer para mim e para a sua vida. Que possamos renunciar, que possamos morrer a cada dia, porque esse é o melhor discipulado de Jesus. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Para encerrar, Mateus 19, 27. Então Pedro respondeu e disse-lhe: eis que nós deixamos tudo, receberemos. Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar na trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Se coloque de pé, por favor. Versículos antes, um homem rico, Jesus disse para ele: vende tudo que tem, dá aos pobres. Vende não, dê aos pobres, e me segue. A Bíblia diz que esse jovem rico se entristeceu e voltou para trás, não quis seguir Jesus. E os discípulos ficaram inconformados e disseram: quem vai salvar ele?
Como alguém rico será salvo? E Jesus ainda disse: para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Só que Pedrão já captou. Ele decidiu não seguir Jesus. Ele tomou a decisão da vida dele. E eu? Mestre, eu decidi estar com você. Eu estou do seu lado. O que nós vamos ganhar com isso? E Jesus falou: aqueles que quiserem deixar casas, tudo, por amor do meu nome, vão receber em 100 vezes tanto, e no futuro, a vida eterna. Existe uma salvação preparada para mim e para você. Nós somos salvos em Cristo Jesus, e vamos viver uma vida de salvos, até que Ele venha. Que os nossos olhos possam estar sempre naquilo que nós precisamos renunciar, para permanecer na presença de Deus. Não queira ir para lugares onde estão pregando coisas que você não quer largar. Fique em ambientes onde está confrontando a sua vida, porque esse é o lugar onde Deus está. Porque agora estão levantando igrejas de pessoas frustradas, de pessoas que não querem largar a sua vida de pecado, e quer que Deus seja obrigado a aceitar as atitudes delas. Deus, Ele nos ama demais, todo mundo, mas os atos de pecado Ele nunca vai aceitar. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus não tem parte com as trevas, Deus não tem parte com a escuridão. Se alguém está olhando para você e dizendo: para com essa atitude, para de viver isso, abraça essa pessoa e diga: muito obrigado, porque é um profeta que Deus colocou na sua vida, para poder levar o melhor para você, e o principal, para que seu nome permaneça escrito no livro da vida. Vamos adorar o Senhor.